Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Ana Paula. Iremos dar continuidade ao assunto sobre a equação do segundo grau. E na aula de hoje a gente vai aprender como resolver uma equação do segundo grau completa com uma incógnita, ok? Vamos lá. Para que possamos resolver a equação do segundo grau completa, a gente vai precisar de uma fórmula, tá certo? E essa fórmula resolutiva já era conhecida há mais de 1000 anos atrás, tá certo? Então, ó, por volta do ano 1000, os matemáticos indianos já utilizavam um procedimento para resolver as equações do segundo grau, tá? Então, não é algo novo. Então, há mais de 1000 anos atrás já se sabia como resolver uma equação do segundo grau completa, tá certo? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui, essa figura aqui, é a página de um manuscrito do livro Lilavati, tá? Que é um livro do indiano, só um minutinho. Que é o livro de um indiano chamado Bhaskara, tá? Que nasceu no século XII, tá? No Brasil, é comum associarmos o nome de Bhaskara ao método resolutivo de equações do segundo grau, descrito por ele nesta obra. Então, o que é que acontece? Os indianos, há mais de 1000 anos atrás, já conseguiam resolver uma equação do segundo grau. Eles tinham um método de resolução, tá? Aí, o que foi que aconteceu? O Bhaskara foi e colocou esse método no seu livro, chamado Lilavati, tá? E, no Brasil, criou-se o hábito de chamar essa fórmula resolutiva de fórmula de Bhaskara, mas não foi o próprio Bhaskara quem a desenvolveu, ok? Então, vamos aqui. Então, como é que a gente resolve uma equação do segundo grau completa com uma incógnita, tá certo? Então, para a gente resolver essa equação, a gente vai seguir todo um método, tá? Vão ser 3 passos. O primeiro passo, a gente vai determinar os coeficientes A, B e C. Lembrando que para poder determinar os coeficientes A, B e C, a equação do segundo grau tem que estar na forma reduzida, tá? Ela tem que estar naquele formato. AX ao quadrado mais BX mais C igual a 0, tá? Essa aqui é a forma reduzida da equação do segundo grau. Então, aqui claramente eu consigo determinar o A, o B e o C, ok? Então, o primeiro passo é fazer isso, determinar os coeficientes. O segundo passo é calcular o discriminante. Então, o que que vem a ser esse discriminante? Esse discriminante, ele também é conhecido como delta, que é representado por essa letrinha grega aqui, em formato de triângulo, tá? Então, para calcularmos o delta, a gente pega o B, eleva ao quadrado e diminui dele 4 vezes o A vezes o C, tá? Então, para calcularmos o discriminante, qual é a fórmula? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Depois que a gente fizer isso, a gente vai para o terceiro passo, que é encontrar as raízes utilizando a fórmula de resolução, tá? Então, a fórmula para resolver a equação é essa aqui. X é dado por menos B mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, mas B ao quadrado menos 4AC é o valor do delta. Então, na verdade, aqui a gente quer a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o A. Parece complicado, mas não é, tá? É só seguir o passo a passo, tá bom? Vamos à prática. Vamos lá, exemplo 1. Encontre as raízes das equações a seguir. Tá? Então, no item A, a gente tem a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Tá? Ela já está na forma reduzida, porque eu já consigo ver claramente quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tá? Então, vamos aqui. Vamos destacar o A, o B e o C. Tá? Quem é o A? O A é quem está colado com o x ao quadrado. Como não tem nada, é o 1. Tá? Então, o A vale 1. Quem é o B? O B é quem está colado com o x sozinho. Então, no caso aqui, é o menos 5. E o C? O C é quem não depende do x, é o termo independente. Então, o C, no caso aqui, vale 6. Tá? Então, determinamos o A, o B e o C. Vamos ao segundo passo. Qual é o segundo passo? Calcular o valor do discriminante, que é o delta. Eu coloquei aqui do lado para vocês, tá? Então, ó, segundo passo é calcular o delta. Mas, para calcularmos o delta, temos que utilizar a fórmula do delta. Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos repetir a fórmula aqui. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser. Coloquei a fórmula, agora eu vou substituir
cada letrinha pelo valor determinado, tá? Quem é o B? O B é menos 5. Então, no lugar do B, eu coloco menos 5. Vou colocar entre parênteses, porque ele está elevado ao quadrado e é negativo, tá? Então, estou colocando aqui para que fique elevado tanto menos quanto 5, ok? Repito, menos 4, que sempre vai estar na fórmula, vezes o A vale 1, então eu troco, vezes o C vale 6, então eu troco. Troquei todo mundo, agora eu vou resolver isso daqui. Então, quem é o meu delta? Menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Como a base é negativa e o expoente é par, base negativa e expoente par fica positivo. Agora eu vou resolver isso daqui. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 é 24. Como eu tenho um sinal de menos, eu vou fazer o joguinho do sinal, tá? Menos vezes mais é menos, menos vezes mais continua menos. Então, o meu delta é 25 menos 24, que é 1. Portanto, o meu discriminante, ou delta, vale 1. Por que eu calculo o valor do delta? Porque eu preciso do valor do delta lá na minha fórmula resolutiva, tá certo? Então, destaquei os meus coeficientes, primeiro passo. Segundo passo, calculei o valor do meu discriminante. Terceiro passo, vou usar agora a fórmula resolutiva para encontrar as raízes. Então, a minha fórmula resolutiva x é igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, mais b ao quadrado menos 4ac é o meu delta. Então, vou trocar isso aqui pelo delta, tá? Sobre 2 vezes o a. Tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Coloquei a fórmula resolutiva, vou substituir os meus valores. Primeiro passo aqui, eu tenho menos o b, mais o b é menos 5. Quando eu tenho um sinal de uma letra negativa, eu vou inverter o sinal da letra, tá? Menos o b, é o b com o sinal trocado. Se ele é negativo, ele fica positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do meu delta. Quanto é o meu delta? É 1. Sobre 2 vezes o a. Quanto é o a? O a também é 1. Pronto. Troquei todo mundo aqui, vou resolver o que dá para resolver, tá? Repito 5, repito mais ou menos. A raiz quadrada de 1 é 1. E 2 vezes 1 é 2. Pronto. Substituir aqui, agora o que é que eu vou fazer? Vocês observem aqui que eu tenho um sinal de mais e um sinal de menos ao mesmo tempo. Significa dizer que eu vou pegar isso daqui e vou desmembrar, pegando um sinal positivo e um sinal negativo. E eu vou chamar esse desmembramento de x', que vai ser a minha primeira raiz, e x duas linhas, que vai ser a minha segunda raiz. Então, quem é que vai ser o meu x'? Vai ser tudo isso aqui com um sinal de mais. Então, eu vou repetir, ó, 5 mais 1 sobre 2. Quem é que vai ser o meu x duas linhas? Tudo isso aqui com um sinal de menos. 5 menos 1 sobre 2. O que é que eu faço agora? Eu vou resolver. 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Aqui na de baixo. 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Portanto, as minhas raízes são x', que vale 3, e x duas linhas, que vale 2. Então, as raízes da minha equação são 3 e 2, ok? Vamos a mais um exemplo. Então, de novo, o primeiro passo qual é? Determinar quem são os coeficientes. Então, vou destacar aqui o meu A, o meu B e o meu C. Então, o meu A aqui é 1, o meu B é menos 6 e o meu C vale 9. Segundo passo, calcular o meu delta. Fórmula do delta, B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Coloquei a fórmula, agora eu vou substituir os valores. Quanto é que vale o B? O B vale menos 6, então no lugar do B eu coloco menos 6. Está elevado ao quadrado, então eu vou colocar entre parênteses porque ele é negativo. Menos 4 vezes o A. Quanto é o A? É 1. Vezes o C, que é 9. Substituir todo mundo, agora eu vou fazer conta. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Base negativa, expoente par, fica positivo.
4 vezes 1 é 4, 4 vezes 9 é 36. Menos vezes mais é menos, menos vezes mais é menos. Então, o meu delta vai ser 36 menos 36, que é 0. Pronto, o meu delta é 0. Depois que eu encontrei o delta, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar a fórmula resolutiva. Então, o meu x é dado por menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes o a. Então, vou substituir agora, tá? O meu b, eu vou ter que inverter o sinal porque ele é negativo. Então, ó, como o meu b está negativo, eu vou inverter o sinal dele, ele vai ficar positivo. 6 mais ou menos a raiz quadrada do delta, quanto é o delta? É 0. Sobre 2 vezes o a, que vale 1. Vamos dar uma arrumadinha aqui. Repito, 6 mais ou menos a raiz quadrada de 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. Pronto. Depois que tiver tudo arrumadinho, eu vou desmembrar esse x em um x' e em outro x duas linhas. X duas linhas. O meu x', eu vou pegar o sinal de mais. Então, vai ser 6 mais 0 sobre 2. O meu x duas linhas, eu pego o sinal de menos. 6 menos o 0 sobre 2. Resolvendo aqui, 6 mais 0 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Portanto, o meu x' vale 3, que é a minha primeira raiz. Segunda raiz, 6 menos 0 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Portanto, o meu x duas linhas também vale 3. Tá? A gente vai aprender na aula seguinte, tá? Como saber quantas raízes tem uma equação avaliando apenas o meu delta, que é o discriminante, tá certo? Ó, então, a gente percebe aqui que as raízes são iguais, tá? Já dava para saber disso analisando apenas o delta. Toda vez que o delta for 0, a gente vai ter duas raízes iguais, ok? Item C. Então, primeira coisa a ser feita é destacar o A, o B e o C, tá? Então, vamos aqui. O A é quem está colado com x ao quadrado, como não tem nada, é 1, mas tem um sinal de menos, então é menos 1. O B é quem está colado com o x, então vai ser menos o 7. E o C é o termo que não depende do x, então no caso é o menos 10, é o termo independente. Destacamos o A, o B e o C, vamos calcular agora o discriminante, o delta. Então, delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, quem é o delta? O meu B vale menos 7, então no lugar do B eu coloco menos 7. Entre parênteses, porque está negativo, menos 4 vezes o A também é negativo, vezes o C, que também é negativo. Então, quem é o meu delta? 7 ao quadrado é 49, porque é 7 vezes 7, tá? Como a base é negativa, o expoente par fica positivo. Multiplicando aqui, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 10 é 40. Menos vezes menos é mais vezes menos é menos. Só para que vocês não percam muito tempo aqui, ó, observem que a gente tem uma quantidade ímpares, tá? De sinais negativos, a gente tem 3. Quando a gente tem uma quantidade ímpar, tá? Vai dar sempre negativo. Se eu tivesse só 2, aí daria positivo. Se eu tivesse 4, daria positivo. Tá? Então, quantidade ímpar de sinais negativos continua negativo, certo? Então, quem é o delta? Delta vai ser 49 menos 40, que dá 9. Segundo passo, calculamos o valor do discriminante, que é o delta. Agora, vamos para a fórmula resolutiva. X é dado por menos o B, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o A. Colocamos a fórmula, agora vamos substituir. Menos o B. Se o B é menos 7, troca o sinal, fica 7. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, o delta vale 9, sobre 2 vezes o A. O A vale menos 1. Negativo, eu vou colocar entre parênteses, tá? Dá para dar mais uma arrumadinha aqui. Repito, 7, mais ou menos a raiz quadrada do 9 é 3. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou desmembrar esse x em x' e em x duas linhas. O x' eu pego o sinal de mais, então vai ser 7, mais 3,
sobre menos 2. E o x duas linhas eu pego o sinal de menos. Menos 7, menos 3, sobre menos 2. 7 mais 3 vai dar 10. 10 dividido por menos 2 vai dar menos 5. Portanto, a primeira raiz vale menos 5. Segunda raiz. Menos 7 menos 3, eu tenho uma dívida de 7 e uma dívida de 3. Eu tenho uma dívida de 10, tá? A gente soma a dívida, tá? Como é dívida, continua negativo. Dividido por menos 2. 10 dividido por 2 é 5, menos dividido por menos é mais, então vai dar mais 5. Portanto, o x duas linhas vale 5 positivo. Eu não preciso colocar o sinal de mais, certo? Para finalizar, o item D. Então, primeiramente, de novo, destaca o A, o B e o C. O A é 1, o B é menos 2 e o C é 10. Iremos calcular agora o delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser, o B vale menos 2, então, menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 1, vezes o C, que vale 10. Então, delta é 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Base negativa, expoente par, fica positivo. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 10 é 40. Ora, só tem um sinal de menos, então vai ficar negativo. Então, delta vai ser, eu tenho uma dívida de R$40 e paguei 4, fico devendo 36. Então, meu delta deu 36 negativo. Aí, o que é que acontece quando o delta dá negativo? Quando o delta dá negativo, a gente não tem nenhuma raiz real. Então, a gente para por aqui, tá certo? Então, tá resolvendo a equação do segundo grau. Determinou os coeficientes, calculou o valor do discriminante, percebeu que o discriminante deu negativo, para por aí, porque não existe raiz real. Você não tem como encontrar as raízes através da fórmula resolutiva, tá certo? Então, você vai escrever, não existe raiz real, tá certo? Não é que não existe raiz, não existe raiz real. Quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão ver um conjunto maior chamado conjunto dos números complexos e lá ele vai ter raiz, tá certo? Mas para vocês parou por aqui. Delta deu negativo, não existe raiz real, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Cheiros!